Enquanto a gente vai batendo papo, você vai mandando seu e-mail no crescervocê@tvmundomaior.com.br e coloca sempre a cidade de onde você está assistindo, tá? Porque a gente precisa saber onde você está, o que você está fazendo, qual que é a sua rotina. Conta pra gente que lugar que você está desse Brasil. E nós estamos para mais de 3.000 cidades. Então é muita gente, né, assistindo aí, em alguns lugares com TV aberta, outras pessoas que acompanham pelo YouTube, pela internet. Então a nossa palavra aí chegando para muitas pessoas. Espero que esteja ajudando você a principalmente fazer um movimento, né, que a gente sempre quer aprender. Eu acho que a gente tem que sempre aprender. Por isso que esse programa chama-se Crescer Você. E o Demarque estava contando no comecinho que você abriu um livro por acaso, no outro bloco você contando que você abriu um livro, caiu num capítulo, mas se você, a partir dali, o que aconteceu? Então, William, é interessante porque se eu tivesse começado do início, talvez eu não tivesse lido o livro. Que livro que era, Demarque? Era Mensagem do Astral, Ramatiz. Tá. Eu abri numa parte que me trouxe assim, muito esclarecimento e um assunto muito palpitante. Eu li daquela parte até o fim, eu devorei o livro. Foi o meu primeiro livro espírita que eu li. Aí depois eu voltei para o início, e aí eu li o livro inteiro. Aí você estudou o livro. Depois do Ramatiz eu li Emmanuel. Sim. Me apaixonei por Emmanuel. Depois li André Luiz. Me apaixonei por André Luiz. Tá. Mas até então não tinha frequentado, não tinha começado a frequentar nenhuma casa espírita. Na minha cabeça, eu imaginava, mas puxa vida, espiritismo é isso? Eu estava apaixonado pelo espiritismo, mas tinha ainda medo de ir numa casa espírita e algum espírito me agarrar lá, entrar dentro de mim, eu não conseguia me libertar mais. Até que um amigo, uma ocasião numa empresa em que eu estava, esse rapaz entrou, me cumprimentou e a gente sempre chamava a pessoa para ir almoçar, para se enturmar, né? Eu falei, vamos almoçar? Ele falou, eu queria conversar com você. Eu falei, legal, vamos sim. No caminho para o restaurante, ele falou assim, qual a sua religião? Eu falei, eu sou católico. Ele falou, engraçado, porque não é isso que eu senti. Eu falei, opa. Ele falou, porque eu sou espírita. Nossa, aquilo me deu... Sim. Aí foi o primeiro centro espírita, porque esse amigo, nós fizemos amizade, ele me convidou, vai lá comigo, você vai ver como é bom. E é o Seara do Mestre, ele ficava lá no Ipiranga, na rua Gama Lobo, não sei ainda se existe esse centro. Foi o primeiro centro espírita que eu fui. E quando eu cheguei nesse centro espírita, que eu fui participar, fiquei na assistência lá com o pessoal, que colocaram a música para o início dos trabalhos, era a Ave Maria de Gounod. Ah, cara, eu chorei demais. Aquilo me sensibilizou, me tocou a alma. E naquela reunião, eu apaguei, cara, eu voltei só no final. Mas quando eu voltei no final, era como eu sentia assim, como se eu estivesse voltando para minha casa, um lugar que eu já conhecia. Você sentiu como se fosse um despertar. Um despertar. E aí foi uma coisa assim, e aí foi quando eu comecei no espiritismo. E hoje, são quantos livros, Demarque? São 16 publicados. 16 livros psicografados. Psicografados. Você tem um espírito que fala com você, é isso, ou você tem uma equipe, ou você sente? Como que é a sua mediunidade? Tem uma equipe. Inicialmente eu ouvia, quando eu comecei, antes até de entrar nessa parte de abrir e me interessar pelo espiritismo, eu tinha desdobramentos espirituais durante o sono. Tá. A primeira vez que aconteceu, eu achei que tinha morrido, porque eu via meu corpo deitado e eu fora do corpo físico. E aí eu ouvi uma voz que me orientava, faz uma oração. A hora que eu fazia a oração, eu voltava para o corpo. E isso foi se repetindo. Depois, com o tempo, que eu fui perceber que aquela voz que eu ouvi era do meu mentor, o meu anjo da guarda, o irmão Virgílio. O irmão Virgílio. Todos os livros são psicografados pelo irmão Virgílio? Não. Hoje tem já uma equipe, como disse a Gilvanise, é o irmão Virgílio, tem o José Florencio e tem um outro espírito que já estamos nos preparando para ele entrar na equipe também, porque cada um cumpre a sua tarefa, mas o responsável, o mentor dessa tarefa que eu assumi ainda no plano espiritual, é o irmão Virgílio. Ô, Gilvanise, você também tem um mentor ou uma mentora, ou você também tem uma equipe que te ajuda nos livros? É uma equipe. Você falou para mim que você é uma médium mecânica, é isso? Mecânica. O que é isso, essa expressão? Essa expressão é assim, você usar as suas mãos, né? Eu uso minhas mãos psicografando, assisto televisão, falo ao telefone, e os espíritos utilizam o meu sistema nervoso central sem a minha interferência. Então, por exemplo, você está na sua casa e você tem uma disciplina que aquela hora você vai escrever. Sim. Mas você começa a psicografar,
Mas você fica completamente lúcida, você como conversa, se eu fosse, atende telefone. Atendo telefone, ou faço qualquer... E produz os seus... E produzo os livros e como normalmente. Que você sente que algumas coisas não são suas e outras são suas? Porque, por exemplo, eu também sou escritor e às vezes eu vou produzir um texto ali, eu sinto que eu tenho uma ajuda. Mas muitas vezes eu fico em dúvida, será que isso aqui é meu, será que não é? Quando você escreve, você não sente essa dúvida? Já senti. O que é meu? Será que não sou eu, Giovanise, escrevendo ou são eles escrevendo? Quando eu escrevi o primeiro livro, eu É. tinha 13 anos, estava acabando de contar para o Demarque aqui no intervalo. Quando eu fiz o primeiro livro, o Ferdinando, que é o mentor, a pessoa que cuida, né, o anjo da guarda aqui, que eu sempre falo que é o que cuida de todo esse trabalho, que organiza, ele mandou eu rasgar o primeiro livro. Aí mandou eu fazer o segundo à mão. Quando eu terminei o segundo, ele mandou eu rasgar também e jogar fora. Aí ele falou assim, agora que você aprendeu a escrever comigo, nós vamos começar o trabalho. Eu falei, como que eu vou fazer para saber que não sou eu escrevendo? Porque todos os médiuns têm essa dúvida. Tem, né? Sou eu ou é alguém? Qual é a fronteira que se tem? Aí nós desenvolvemos uma técnica, eu e a equipe espiritual. Falei, se vocês deixarem por minha conta, eu mudo o fim. A gente muda o fim, porque está aqui encarnado. Você não vai querer ver a pessoa má se dando bem. E os livros são histórias reais. Todo livro psicografado é uma história real. Você vê o espírito ou você sente? Não, eu vejo eles, eu sei como que é o canal, como que a gente faz o processo. E você escreve a hora que você quiser? Não, a gente tem, quando eu tenho um trabalho para fazer, eles falam para mim assim, você tem 40 dias para escrever aí do chão. Por exemplo, se eu pedir para você escrever um texto agora, você escreve, não? Não. Não é assim? Não é assim. Existe uma coisa chamada disciplina. Tá. Então, para fazer um texto, como que a gente faz? Eles vão escrevendo tudo fora de ordem, como uma pintura mediúnica, que começa com um borrão. Então, ele começa, pega uma frase do final, coloca no começo. Então, o texto é todo misturado. Então, não tem interferência direta. Mas o ver espírito é o tempo todo ou você tem o tempo todo. Eles surgem para você? O tempo todo. Tanto que eu tive que desenvolver uma técnica para separar quem era vivo do morto. Tá. E já te aconteceu alguma coisa engraçada ou que tenha te dado algum problema, não? Já, nossa, alguns vexames. Eu acho que alguns médiuns que estão me ouvindo, alguém que vê espírito, sabe o que eu vou falar agora. Sim. Eu estava numa fila de banco e o senhor chegou para mim e começou a conversar. E eu conversando com o senhor, achando que era uma pessoa viva. E ele falando assim, olha, eu estou aqui muito triste. E começou a contar a história dele e eu comecei a consolar ele. E aí eu comecei a perceber que as pessoas atrás de mim começaram a se afastar. Né, eu olhei para o lado, falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui. Ele virou para mim por isso que eu fui abandonado num asilo de idosos e eu morri lá. Eu falei, puxa vida, quando eu vi as pessoas me vendo conversar com a pessoa ali, naturalmente, porque para mim era uma coisa extremamente natural, as pessoas comentando, é uma louca sair do banco, né, completamente constrangida da situação, mas que era normal, que aí com o tempo você vai aprendendo como que a pessoa está ligada a um corpo, como não. Normalmente esses espíritos vêm pedir ajuda. Pedir ajuda. Então você tem uma equipe que te ajuda a escrever o livro, que ajuda tantas pessoas, Isso. mas você também recebe espíritos que te pedem uma ajuda. É assim que funciona? Na verdade, eu não faço esse trabalho de receber os espíritos para ajuda. Eu os vejo, a gente conversa e a gente direciona. E aqui na televisão tem muito? Você viu muito hoje aqui no cenário? Tem bastante. Aí quem vai ficar com medo, Mas hein? só espíritos bons. Vai quem chegar cedo para ir pro camarim vai ficar com medo agora, né? Mas só espíritos bons? Não. Só da luz. Tinha gente espiando? Não, só tem bastante gente nos bons. ajudando aqui, né? Sim, você é iluminadíssimo para conduzir um trabalho desse, né? Você está conduzindo corações. Obrigado. Então, corações têm que ser bem conduzidos pela luz. Isso que eu acho que envolve aqui, com certeza. Você vê também, Demar, que você sente? Não, eu não vejo. Só tem a disciplina, como a Giovanise disse, é disciplina, disciplina e disciplina. Sim. Se eu não estiver, a minha mediunidade de psicografia é um pouco diferente, ela é intuitiva, mas depois de 16 livros, ela hoje, eu considero assim, há uma interligação entre o mentor, porque tem que haver afinidade fluídica, afinidade de sintonia, e esse trabalho foi feito. O primeiro livro que eu psicografei, eu fiquei durante um ano fazendo, na verdade, uma preparação, que acabou resultando no primeiro livro, dos quais alguns contos foram descartados, outros foram aproveitados. Graças a Deus o irmão Virgílio não mandou rasgar. Mas é assim, eu tenho os dias certos na semana, horário, e naquele momento, então eu sinto a presença dele, às vezes eu vejo
o irmão Virgílio, mas só nesses momentos. Eu não tenho evidência assim, não. Tenho uma percepção bastante aguçada. Eu percebo, às vezes, uma presença espiritual, mas não estou vendo assim, não tenho essa evidência. Gostaria até de ter, mas não tenho. Mas, nesse trabalho de psicografia, a minha psicografia funciona assim. O irmão Virgílio, ou então José Florencio, eles me envolvem e projetam na minha mente, é como se eu estivesse assistindo um filme. Naquele momento, eu tenho consciência plena, mas eu volto no passado, vejo Roma Antiga, vejo a França na época feudal, Brasil colonial. Eu faço uma viagem no tempo. E aí, aquelas ideias, elas vêm e eu tenho que ter aquela percepção e a sensibilidade e o conhecimento da doutrina para poder materializar em palavras aquilo que eles estão me transmitindo. Só que depois de 16 livros, essa afinidade ficou assim tão fina que hoje eu não sei aquilo que é meu, porque tem muita coisa minha também, porque a gente às vezes confunde. Quando você fala assim, eu quero ser um médium de psicografia, você pode ser e você é. É só você começar a escrever coisas boas, ideias felizes. Você não está mais sozinho, William. Alguém está com você, te inspirando, te trazendo ideias felizes. É assim que funciona mediunidade. Nem todas as pessoas têm mediunidade mecânica. Hoje é uma mediunidade rara, muito rara. O Chico é assim, o Divaldo é assim, a Giovanise é assim, mas a minha mediunidade é um pouco diferente. Muito bem. E a mesma, só concluindo, a mesma dúvida que ela tinha, às vezes no começo eu ficava assim, mas será que isso não é invenção minha? Eu não estou inventando moda aqui, mas aí teria que ter muita criatividade para inventar tanta coisa. E eu cheguei à conclusão que não estou com essa bola toda. Muito bem, olha, eu vou para o intervalo comercial, você não saia daí, que nós voltamos já aqui com esse papo gostoso, tá?